o nome mesmo na lista que bancou mesmo. O Henrique André, o Cláudio Rezende, né? Os caras acham que a gente reúne, pega um vinho, escargou, toma um vinho, escargou. Assim, qual que vai ser a onda do dia que nós vamos inventar? Então tem uma história, viu, gente? Que passa pelo CUDE, depois dá uma parada no CUDE, cai no BKSS, tá? Informação que o BKSS estava próximo veio do clube para mim, pro Thiago Fernandes, pro Henrique André, pro Cláudio Rezende, mas ninguém cravou. Ninguém cravou. Sexta-feira, na turma do bate-bola, fui perguntado os dois nomes. Ótimos nomes. O que pega, um é mais barato e não tem comissão. O outro é mais caro, vem com comissão. Dois excelentes nomes. Mas o CUDE, obviamente, melhor que o BKSS. E aí fechou com o CUDE. Então, é só para explicar. O Thiago vai dar uma passada nisso tudo. E outra coisa que o Thiago vai falar aqui. O CUDE disse não a um grande clube brasileiro. Ei! Preteriu e fechou com o Atlético. E daqui a pouco eu vou emendar de uma informação que recebi depois que anunciaram o CUDE sobre uma projeção para 23 envolvendo o CUDE. Eu falo já daqui a pouco, antes só dar um beijo na Cate, que é filha do doutor André Frois, o caçador e fascino das digitais. Cate, um beijo para você, filha do doutor André, das crianças mais bem educadas que eu conheço, um doce, um anjo. Tio, te ama muito. Beijo pra você, viu, Cate? Obrigado pela audiência aí. André, em homenagem a Cate, Catarina, por gentileza, Cachaça. a câmera da verdade, meu querido. Trazer um pouco sobre essa história envolvendo Atlético, CUDE e BKSS. Na semana passada, depois de ver que o Vojvoda permaneceria no Fortaleza, o Atlético colocou as suas forças em cima desses dois nomes, no BKSS e no CUDE. Na última semana, na última sexta-feira, para ser mais exato, houve uma reunião e aí as pessoas que mandam no futebol do Atlético, hoje são 8 pessoas, né? O presidente, o vice, o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, o Vitor e os 4 mecenas, eles se sentaram e colocaram, explanar as ideias de cada um para o futebol do time 8 pessoas? em 2023. E aí a ideia para o futebol do time em 2023, para alguns, uma minoria nessa reunião, era que o BKSS era o melhor nome. Só que a maioria preferiu o CUDE. Justamente pela experiência, justamente pelo tempo que tem de trabalho, justamente pelo trabalho que fez no Internacional e também atuando no futebol europeu. Ele foi treinador do Celta de Vigo até outubro deste ano, então era um treinador com muito mais experiência. Foi a partir daí que o Atlético decidiu avançar ainda mais nas tratativas pelo CUDE. No sábado pela manhã, o Rodrigo pegou o voo, foi ao encontro do CUDE e isso fez a diferença. Isso fez muita diferença. Bom deixar claro. Tá? O Rodrigo foi com o Vitor e isso fez a diferença, porque existia uma possibilidade da coisa não virar, porque o que eu recebi de informação é que tem um caso, não sei se é alguma coisa de saúde na família, não sei, que a informação da semana passada que eu recebi aqui no programa, que até quem me passou na cota do dia, viu, Ale? Foi o Léo Gomide, me passou uma informação de um periodista argentino que passou para ele que por causa de alguma coisa pessoal, o CUDE ficaria um período parado e não aceitaria, papapá, e o CUDE já tinha dito não ao Flamengo. O Flamengo chegou a fazer uma consulta ao CUDE, né, em relação a essa indefinição da renovação do Dorival Júnior. O Flamengo fez o quê? Procurou o CUDE, tentou entender qual era a situação de trabalho do CUDE, se ele toparia assumir de fato o Flamengo. Tentou a contratação naquele momento, cogitou, na verdade, a contratação naquele momento, mas o CUDE preferiu trabalhar no Atlético. Solete preferiu? Preferiu trabalhar no Atlético, perdão. Ele reencontraria um cara com quem ele já trabalhou, que é o próprio Rodrigo Caetano. Eles trabalharam juntos no Internacional em 2020 e a ida do Rodrigo Caetano à Argentina para conversar com o CUDE pesou na decisão para que ele assumisse o Atlético nesse momento. Então, ele recusou uma consulta, ou disse não a uma consulta do Flamengo. Agora, a pergunta que não quer calar e vai ser feita a você, vou mandar ela no seu peito. Você canta mal pra caceta. Depois nós conversamos sobre isso. Que é isso? Você canta muito mal. Ô, El, fiquei triste. Mas por que ele teria... Por que o Flamengo, que o Flamengo teria feito uma consulta pro CUDE? Aí agora vem aquela parte que a gente vai costurando, né, as amarras. O Flamengo hoje, junto com o Dorival, ainda não teve o acerto. E o Dorival, ele pede nas negociações junto ao Flamengo que tem uma cláusula amiga. O que seria essa cláusula amiga do Flamengo e do Dorival? Seria um caso da CBF
convocá-lo não, né? Buscá-lo para ser treinador da seleção, ele sairia de uma forma tranquila, pacata e amiga da equipe do Flamengo. Então, quando o Flamengo, já sabendo dessa situação, que o Dorival pode ser um nome cogitado a assumir a seleção depois da Copa do Mundo com a saída do Tite, então o Flamengo foi procurar novos nomes. E um desses nomes agora é o treinador do Atlético. Então, no futebol, a gente vai amarrando as coisas e chega aos pontos comuns. Que é essa questão da seleção que a gente batalhou tanto semana passada. Daqui a pouco eu vou tratar sobre cláusula amiga com o Alê. Porque ele entende dos esquemas de cláusula amiga. Daqui a pouco. Que não funciona. Passar pelo Valuzeiro aqui, até para ouvir do Valu. Valu, Kudê, porra, Kudê é nome pesado. O cara é bom, o cara trabalha no Racing. O Inter, ele ficou um pequeno período no Inter, mas a torcida gosta muito dele. A Renata tá chorando desde que o Atlético anunciou. Não para de chorar no WhatsApp aqui, eu queria no Inter e tal. E olha que o Mano ainda tá bem lá. Sua projeção, por gentileza, Valuzeiro, para a câmera da verdade, você é monstro. Boa tarde, Everton. Boa tarde, amigos. Eu acho que o Atlético agiu rápido em termos dessa situação de mercado. Toda a temporada eu fui um dos críticos aqui, achei que o clube demorou muito a se definir o que vai ser, o Cuca vai permanecer, não vai permanecer, mas nesse momento eu acho que agiu rápido e o Kudê, de longe, para mim, é a melhor opção de todas essas estudadas pelo clube, campeão argentino em 2019, e eu acho que o fato do Rodrigo Caetano, como você disse, ter ido à Argentina, vem um Atlético refrigerado, sabe? Eu acho que essa questão de 2022 fica para trás, mas eu tenho muita curiosidade agora de ver, por exemplo, como que vai se dar a tão falada reformulação no elenco. Porque vai se passar por todo um crivo do Kudê agora, né? Então, eu tenho muita curiosidade de saber como que vai se dar esse processo. Você leu minha mente. Eu estava pensando isso aqui agora, porque muita gente está falando em reformulação. Euzinho aqui, sou muito contra esse negócio de reformulação radical, hein? Tem que ser muito cauteloso. Você não toma decisão quando você está eufórico, pistola ou triste. O ano foi ruim se você tomar uma decisão, porque o ano foi ruim e querer fazer uma limpa lá, o Atlético pode perder jogador importante. Calma, tá? Não dá pra desprezar. Inclusive jogador que é do Atlético, a torcida não ama, mas não dá pra desprezar não, porque custa caro. Você vai desprezar o Johan? Você vai desprezar o Alan Franco? Tá lá na Copa, irmão. Camisa do Equador, entrou em campo ontem. Vai desprezar? Porque eu não gosto? Libera. Calma. Que não é assim que funciona. Eu vou falar com você sobre cláusula amiga daqui a pouco. Calma. Não tem pressa. Mas antes eu preciso só dar um recado, porque você fica por último pra você segurar a minha audiência, querido. Porque o André tá falando no ponto aqui que tá boa demais. Então, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestações de carro, moto, van, caminhão, preste atenção nesse recado. E preste atenção também nisso aqui. Eu vou até chegar pro canto aqui. Aqui, ó. São pessoas que assistem aos donos da bola, fizeram contato com a gente ou com a nossa empresa, obviamente, eu estou falando aqui, mas aí você fica, Solução Consultoria e tal, Solução Consultoria, entraram em contato, que assistem aqui o programa, olha o que tinha de saldo devedor e olha o valor de quitação. Vocês estão entendendo o que eu falo aqui, gente? Um negócio de 18 mil paga 1.800 e quita. Um negócio de 18 paga 1.900 e quita. Então são vários saldos devedores altíssimos com juros abusivos embutidos e os valores de quitação muito baixos. Então eu estou dizendo a você, faça uma consulta no seu financiamento. Carro, moto, van, caminhão, financiou, faz a consulta. A consulta você não paga nada. Se identificarem juros abusivos embutidos no contrato, aí é pontapé inicial para você rever isso aí. Você pode receber de volta até 80% do que pagou de forma indevida. Aí você pode quitar prestação, reduzir valor de prestação, quitar contrato. E outra coisa, nós não precisamos de contrato, não precisamos de carnê, nada disso. Só com as suas informações lá a gente localiza tudo. E resolve, tá? Estão falando de busca e apreensão aí, não vai entregar não. Chame agora 2566-2701, 2566-2701. Fala com a gente que a gente resolve sua vida. Ale Oliveira. Fala comigo. Em algum contrato já na sua vida, nessas 5 décadas de existência, em algum momento você fez um contrato contendo cláusula amiga? Amiga, mas daí na hora de mandar embora é inimiga que fala. A cláusula é inimiga que eles mandam mesmo.
Eu entro com a bunda e eles com o pé. Então, a de amiga não tem nada, viu? Não tem nada. Mas e o Cudê? Qual a projeção de Alexandre Oliveira? Eu gosto do Cudê. Agora, tem uma coisa assim da personalidade dele, do estilo de jogo, que eu acho que tem alguns jogadores que eu tenho dúvida se vão se adaptar. Dá arroba. Não, é porque ele quer que você, fisicamente, o time tem que estar voando, cara. Verdade. E é intensidade o tempo todo. Quem não quer vaza, irmão. Exatamente. Ou às vezes não é a característica do cara. Né? Então acho que esse é um ponto principal. E ele tem. Acho que a maioria dos estrangeiros que vêm ser treinador aqui no Brasil, eles têm uma vantagem sobre o brasileiro. Se der errado, irmão, eles pegam a matula deles e vão embora. Então eles não estão nem aí para diretor, não estão nem aí para imprensa, não estão nem aí para medalhão. Na grande maioria das vezes. E o Cudê é um cara desse. Ele entrou em rota de colisão na época do Inter com os principais nomes do time. Ali Patrick, Edenilson, porque ele quer impor o jeito dele e não tá nem aí. Mas só lembrando, Ale, o melhor momento desses dois jogadores que você citou foi justamente com o Cudê, né? A gente começou a olhar para o Patrick com olhos diferentes a partir da boa campanha que ele fez junto com o Internacional do Cudê, que era líder do Campeonato Brasileiro, que estava classificado na Libertadores, que estava classificado na Copa do Brasil. O Abel Braga foi vice-campeão brasileiro, porque né? assumiu aquilo que o Cudê estava deixando, né? Teve uma sequência muito ruim. O início do Abel foi bem ruim, depois ele acertou. Então, eu tenho muita dificuldade para esse negócio de pegou a sequência e embalou. O Abel pegou a sequência do Cudê, perdeu os 5 primeiros jogos. Era essa a sequência? E depois o time, por muito pouco, não foi campeão brasileiro. Por um gol. E ali o Abel é um treinador que eu não preciso falar do Abel, porque ele é muito vitorioso. Só que ali o Abel... falando do Abel Braga, viu, o Abel pessoal? Braga, quando ele assumiu o Inter. Ali ele assumiu o Inter, sabe o que ele fez? Ele abraçou os caras que o Cudê tinha dificuldade no relacionamento. Não é que, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para o torcedor entender. O Cudê, ele gosta, não sei se ele mudou isso, né? Se ele entendeu que no futebol, ele gosta de treinar no dia do jogo. Então, por exemplo, tem jogo às 8 da noite do sábado, 8 da manhã ele tá treinando. O jogador brasileiro, ele nem pro café ele desce. Eu não tô falando que tá certo ou que tá errado, tô falando que acontece. Nem pro café ele desce. Ele fica na resenha até tarde, WhatsApp e coisinha, sabe? Uma mão no WhatsApp, outra mão no carinho. Não sei se você já viu. Já. Principalmente os casados. O casado pega um WhatsApp, irmão, um quarto sozinho, ele vai amassa todinho, que fala. E aí, os caras vão dormir tarde, esmaga o Pikachu. Vão dormir tarde e acorda só pra hora do almoço. E o cara queria treinar às 8 da manhã, que é o jeito dele. E ele quer impor. Os caras, professor, não quero saber, irmão. 8 da manhã eu treino. Os caras criam um zumbi, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que... Então, eu acho que só precisa desse encaixe. Quem vai entender o jeito dele, quem vai conseguir competir como ele gosta. Muitas vezes ele prefere o cara que ele é mais dedicado até do que o talentoso. Então, acho que vai ter que ter esse encaixe. Mas o nome me agrada. Eu acho que o Galo precisava de um cara desse, que mandasse no time mesmo. Agora, evidentemente que terão que ser feitos alguns ajustes. O Valu falou a respeito de como que vai ser essa reformulação. Quando o Rodrigo esteve aqui, ele bateu muito nessa tecla, que foi o Atlético não tem como fazer uma grande reformulação, ele não tem como mudar todo o plantel que ele tem. Ele tem que trabalhar com algumas peças serem moedas de troca para fazer algumas movimentações e aí sim o Atlético conseguir o mercado. Então eu acredito, a gente acompanhando o Atlético ao longo dos últimos anos, em momento nenhum teve uma grande reformulação. Eu de verdade que eu tô forçando a cabeça aqui para tentar lembrar quando o Atlético fez uma grande mudança no elenco. Ela vem acontecendo aos poucos ao longo das temporadas. Talvez 2020, né, Elton? Quando entra o Sampaoli. Trouxe os bons. Sim, dali pra cá. E mesmo assim ele trabalhou com alguns... mas 2020 por é exemplo, agressivo, né? O primeiro jogo dele, que foi no Castor Cifuentes, com o Sampaoli, o ataque era Ricardo Oliveira e de Santos. Sim, mas que era ainda aproveitando a temporada.
O primeiro ataque do Sampaoli foi Ricardo Oliveira de Santo, lá no Castor Cifuentes. Então E tem que ver ali como E que vai até ser. combina, né? Porque o Ricardo Oliveira é bem religioso, né? Isso. De Santos. De Boa. Santos. Agora, e nesse jogo lá de Nova Lima, Nova Lima. já notou-se claramente o dedo do Sampaoli nesse jogo. E Quem foi viu só a o jogo, pré-temporada. Foi impressionante como o time já mudou completamente a forma de jogar no início da temporada já com o Sampaoli. Sobre essa questão que falei aqui, Valuzeiro, falei de mudança, eu não gosto de mudança radical em elenco. Acho que a mudança precisa ser paulatina, com muito cuidado. Por exemplo, tô vendo. Você muita mudou o gente- donos da bola radicalmente, né? Ah, mas não você... sou eu que não, mas não sou eu que mas aí, decido, né, irmão? você tá caindo. Eu gosto de trazer o quê? Para os reality. Então, Mas não mas sou eu foi, que foi decido, devagarzinho. Manteve, Tirou assim, 4, saiu 4, voltou Não, 4. tirou 3, Não, mas- foi trazendo 3 devagarzinho, Mas eu não sou 3 técnico, né, devagarzinho. Mané? Não, você é o gênio. Eu não Você sou técnico. Você é o gênio, não é o Gênio Renato Gaúcho. Parou, gente. Ei, Falar em gênio aqui é Calma que Renato vamos Gaúcho. chegar lá. Calma que vamos chegar. Eu falei aqui, Valuzeiro, exatamente sobre essa questão, mudanças radicais no elenco. Eu acho que elas são perigosas, porque quando, por exemplo, o Terans passou pelo Atlético, aí o Atlético da torcida meteu, eu mesmo criticava o Terans, mas hoje o Terans é um ativo importantíssimo do Atlético Paranaense, cara. Sabe? É que muitos que saíram daqui não renderam nada em outros clubes, mas eu tô dizendo só que esse negócio de olhar para os jogadores e falar assim, não, libera que não joga nada, sabe? Os caras veem e falam assim, nada. Pega o Ademir, não, irmão. É ativo do clube. O clube precisa trabalhar bem. Tem treinador que faz jogador ressurgir. Então, por que eu não posso acreditar? Mas gostaria de ouvir sobre isso. E a vantagem, eu acho, do Kudê é que ele não está com o olhar intoxicado da temporada 2022. Claro que ele tem acompanhado o Atlético durante toda essa temporada. Os treinadores sempre acompanham, ou ele vai ainda procurar estudar mais, mas ele vai ver com um olhar, por exemplo, diferente de quem está lá dentro. Diretores, uma própria parte da torcida, né? Então eu acho que é isso. E tem que ser levado em consideração que lembrou o Elton, né? O Rodrigo Caetano mesmo já afirmou. É um ano que o Atlético não vai poder fazer profundas mudanças no seu elenco. E o Kudê, acredito até que muitos torcedores vão ver alguns jogadores que entendiam que o ciclo tivesse acabado, mas que o Kudê vai entender que ainda estarão nos planos para 2023. Olha, eu preciso